Algumas informações, compartilhar o conhecimento que a Brava tem desenvolvido e que tem acumulado ao longo desse tempo. Sou Arnaldo Basile, fui executivo do setor durante muitos anos. Nos últimos anos empreendi, tenho um escritório de representação comercial, tenho me dedicado à Brava, tenho me dedicado à presidência da Brava nesses últimos anos. E a gente vem desenvolvendo algumas atividades sempre em prol do mercado. A Brava foi criada, nasceu há 60 anos atrás, já um pouquinho mais de 60 anos, com o objetivo de impulsionar e incentivar o desenvolvimento tecnológico, apoiar o desenvolvimento tecnológico e as boas práticas de engenharia. Hoje não é muito correto falar em boas práticas de engenharia, mas as boas práticas tecnológicas. Nasceu com um grupo de empresas voltadas para comércio, e depois foi recebendo outras empresas voltadas para instalação, manutenção, fabricantes também, e isso ao longo do tempo foi permitindo que se criasse vários núcleos dentro da Brava, cada núcleo com a sua especificidade. A Brava é uma associação de empresas, não é uma associação de empresários, de profissionais, é uma associação de empresas, e cada empresa tem o seu perfil de atuação. Eu vou mostrar mais para frente dos departamentos que existem, como é que ela está constituída. Nós estimamos que o mercado brasileiro, entre empregos formais, informais, diretos e indiretos, aí tem mais de 320 mil profissionais atuando na área. Refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Comércio, indústria, prestação de serviços de uma maneira em geral. Então a Brava é a instituição nacional que fala em nome do setor, que representa esses profissionais todas as empresas desse nosso setor. Nossa missão é incentivar o desenvolvimento tecnológico e as boas práticas de engenharia, ok? O objetivo é representar esses profissionais, essas empresas da melhor maneira possível, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A visão é promover de uma maneira a mais tecnológica possível, com o melhor conhecimento possível, ambientes climatizados e sistemas de refrigeração adequadamente desenvolvidos para cada sistema, para cada necessidade. Desafios. Eu começo aí uma provocação muito intensa. Antes de falar disso, eu falo que o nosso setor, tanto a refrigeração quanto o ar-condicionado, são setores muito democráticos. Por quê? Estão presentes em todos os segmentos da economia brasileira. Se a gente dividir a economia brasileira em 23, 24 segmentos, quais são esses segmentos? Petróleo, construção civil, indústria metalúrgica, são 24 os principais. Nos 24 setores você vai encontrar refrigeração e vai encontrar ar-condicionado. Por isso que eu falo que é um setor muito democrático e que oferece muitas oportunidades por conta dessa particularidade. O desenvolvimento tecnológico de todos os segmentos obriga você a ter sempre alguma coisa que precisa ser climatizada, algum sistema que precisa ser climatizado, que precisa ser refrigerado. É a evolução natural da sociedade, evolução natural dos desenvolvimentos de uma maneira geral. Primeiro desafio: o Brasil envelheceu antes de enriquecer. O contrário que aconteceu na Europa. Os países da Europa primeiro enriqueceram, depois envelheceram. Então as pessoas hoje na Europa têm um padrão de vida mais tranquilo, mais folgado por conta disso. Enriqueceram, pouparam e hoje eles vivem de uma maneira mais folgada, uma maneira mais tranquila. O Brasil não. O Brasil primeiro, ele já começou a envelhecer antes de ter enriquecido. Culpa do quê? Vários fatores. Ciclos econômicos complicados, inflação, um monte de coisa que aconteceu. Então, não adianta entrar em detalhes econômicos aqui, mas o fato é esse. O que isso significa para nós do setor? Que nós vamos ter que continuar trabalhando durante toda a nossa vida profissional, nós temos que nos manter produtivos até enquanto tivermos condições. O setor oferece essas oportunidades. E o brasileiro tem capacidade de reagir dessa maneira. Outro desafio: baixa produtividade. Por quê? Por conta da pouca especialização das pessoas, pelo baixo comprometimento profissional, pela baixa capacitação das pessoas. E isso é um desafio. Fatores importantes: aumento da mão de obra parcialmente capacitada e qualificada. A gente insiste muito lá na associação, nós temos cursos de qualificação, cursos de treinamentos, exatamente para aqueles profissionais que precisam se reciclar ou aqueles profissionais que estão entrando no mercado e precisam ter alguma noção, precisam ter alguma orientação. Então, nesses nossos cursos a gente promove exatamente dessa maneira, mas sempre com a orientação do seguinte: vocês estão tendo uma visão básica agora, promovam daqui para frente um aperfeiçoamento. E a gente sempre bate nessa tecla. Os setores de climatização e refrigeração estão cada vez mais eletronizados. Exigem cada vez mais conhecimento, exigem mais
mais apuração na forma de atuar, na forma de promover, de fazer os seus procedimentos. Então, exige muito da capacitação, exige muito da reciclagem dos profissionais. Os sistemas VRF são uma prova disso. A eletronização que existe nos sistemas VRF é a maior prova que o nosso setor está muito eletronizado. Desafio relevante: fraco desempenho da atividade econômica brasileira. A gente ouve no noticiário que a inflação, que a PIB, as coisas não estão muito facilitadas, e isso, de uma maneira muito impactante, afeta todas as nossas atividades também. Variável-chave: retomada gradativa do poder aquisitivo das famílias. O Brasil vive muito mais da economia das pessoas, as pessoas movimentando, comprando, prestando serviços, do que de investimentos empresariais, do que investimentos do governo. Nós já tivemos fases no Brasil que o governo investia muito em construções. Os bancos, na década de 80, na década de 90, que é dessa época, deve se lembrar que os bancos investiam muito em tecnologia, investiam muito em sistemas de ar-condicionado, investiam muito em novas sedes, novos bancos, né? Hoje, os bancos não fazem mais isso. Pelo contrário, os bancos estão reduzindo as suas agências. Então, é isso que acontece. Essa necessidade de as famílias, as pessoas, fazerem a sua economia, e isso é que faz o Brasil crescer, isso é que faz o Brasil se tornar mais ativo economicamente. Ou seja, não existem tantos investimentos assim para a gente focar as nossas atividades nesses novos investimentos. Inflação demandada por variação cambial. O dólar agora está estável. Agora está na faixa aí dos R$5, já desde o começo do ano, então isso deixa a situação um pouco menos complicada. Mas no ano retrasado até o ano passado, essa variação cambial provocava um aumento de custos bastante significativos. E a gente sofre as consequências até hoje. Muita coisa que é dolarizada acaba impactando de uma maneira muito forte, de uma maneira muito significativa os nossos custos. A guerra da Rússia e Ucrânia. Parece que a guerra da Rússia e Ucrânia é culpa para tudo. E, de uma certa forma, isso não é mentira. Porque muitos produtos que são fabricados na Ásia e transportados para cá, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, sofrem as consequências da falta de transporte. Falta aquela logística fácil para que as coisas acontecessem. Então, a guerra da Ucrânia, apesar de distante, está afetando também os nossos negócios com aumentos de custos. E uma coisa que eu falo de uma maneira muito enfática: procurar emprego hoje em dia é diferente de como se procurava emprego há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje, eu falo, procure uma atividade profissional dignamente remunerada. Procurar emprego é diferente hoje do que era procurar no passado. As leis trabalhistas hoje no Brasil estão muito mais flexíveis. Então, o brasileiro, ele é empreendedor por natureza. E a gente sempre estimula exatamente isso. E o nosso setor promove isso, permite uma atividade individualizada, os microempreendedores individuais. O nosso setor é democrático nesse aspecto também. Oferece muitas oportunidades nesse sentido. O que acontece aí com os custos de produção e inflação, que são fatores preponderantes para o nosso planejamento empresarial? Vem afetando de uma maneira muito séria o planejamento das empresas. A emenda Kigali é um acordo internacional, vamos colocar em termos genéricos e muito singelos, da substituição dos gases refrigerantes por gases que afetam menos a camada de ozônio, que afetam menos a atmosfera de uma maneira geral, para ter um menor aquecimento global. E a emenda Kigali trata exatamente disso. E o Brasil tem a necessidade de fazer os ajustes em todos os sistemas de refrigeração e climatização no Brasil inteiro, porque vai precisar trocar os gases refrigerantes. E tem muitos sistemas que não vai dar para você trocar simplesmente o gás refrigerante. Você vai precisar trocar gás, componentes. E vão ter sistemas que você vai ter que trocar o sistema, os equipamentos. Então nós estamos vivendo uma fase, que já estamos entrando numa fase muito auspiciosa. Esse termo é um termo provocativo, mas assim, de otimismo. Vai ser necessário providenciar trocas de vários sistemas por conta dessa necessidade que o Brasil tem compromisso assumido
de se adequar às questões relacionadas com o Kigali. Então, vai ter muita oportunidade nesse sentido. O que aconteceu no nosso setor? 2021 teve uma forte recuperação por conta da pandemia de 2020. Muitos sistemas tiveram que ser revitalizados, muita gente foi trabalhar em home office, instalou ar-condicionado em casa que não estava previsto. Teve muita coisa que aconteceu e isso provocou um incremento bastante significativo durante 2021. Previsivelmente, em 2022 já teve uma certa acomodação, mas voltaram os serviços. Aquilo que estava parado, que as empresas ficaram paradas durante a pandemia 2020 a 2021, em 2022 os serviços tiveram uma retomada bastante significativa e isso mexeu com o setor, a ponto de profissionais que não eram do nosso setor, que eram de outros setores, até se aventuraram, não gosto muito de usar esse termo, mas vieram para o nosso setor do ar-condicionado da refrigeração, porque é um setor que foi identificado e reconhecido como essencial desde o começo da crise, da pandemia. Por que essencial? E aqui eu faço um parêntese. A pandemia teve uma repercussão muito significativa desde o começo de 2020, né? E logo no início da pandemia, aí foi uma atuação da associação pela área jurídica, foi feita uma movimentação junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado de São Paulo reconheceu o nosso setor como sendo essencial. Afinal de contas, supermercados, hospitais, necrotérios não podiam ficar sem prestação de serviço. Tinha que ter uma prestação de serviço, tinha que ter acesso a peças, componentes, isso logo no início da pandemia. Então isso foi reconhecido no Estado de São Paulo, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e depois foi levado para o nível nacional. Então o nosso setor ele é reconhecido a partir da pandemia, pelo menos essa foi a coisa boa da pandemia, o nosso setor ele passou a ser reconhecido como essencial, tanto a refrigeração quanto a climatização. Por conta disso, profissionais de outras áreas migraram para o nosso setor, migraram para o segmento da refrigeração e ar-condicionado, sem ter um conhecimento pleno. Aí eu volto para o início daquela minha argumentação, é necessário treinar e capacitar esses profissionais. Aqui uma outra coisa, aqui, 2023, para concluir. O cenário político que o Brasil está vivendo hoje, é meio difícil acompanhar as questões políticas e econômicas, porque são tantas variáveis, todo dia tem alguma novidade, é difícil você formar um cenário claro. Então, vamos deixar isso para os economistas e para os políticos. Para nós fica a seguinte mensagem: apesar dessas dificuldades, apesar desses conflitos econômicos e políticos, o nosso setor tem a tendência de evoluir mais, ou seja, crescer em relação ao que cresceu no ano passado. Nós temos uma pesquisa, que é o termômetro Abrava, que identifica o seguinte: o setor como um todo, o AVACR, ele mantém um dinamismo acima da média em relação aos outros setores da economia brasileira. Se vocês não lembrarem de nada do que eu falei na palestra, não tem importância, mas fiquem com essa mensagem aqui. Essa aqui é a interpretação da Abrava. Nós acreditamos que 2023, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ainda vai ser melhor que 2022. Crescimento leve, crescimento contínuo, mas otimista. Oportunidades. Segmento, aí os vários segmentos, projetos, instalações, existe essa interpretação de que o segmento de ar-condicionado central, ele deve ter uma desaceleração, mas deve ter um crescimento de 5% em relação ao ano passado. O residencial vai encontrar com as mesmas dificuldades de 2022, vai ficar no patamar mais estável, até porque os lançamentos que tinham que acontecer já aconteceram e o ritmo agora passa a ser mais contínuo, mais estável. Segmento da refrigeração, manutenção e instalação, a gente deve crescer acima dos 5%. Por quê? Daquilo que eu acabei de falar, emenda Kigali, ajuste dos sistemas de refrigeração principalmente. Os supermercados até um tempo atrás, eles tinham, na sua concepção de custos e despesas, eles alocavam uma despesa para a reposição de gás refrigerante como se fosse alguma coisa usual. Perder gás refrigerante no sistema de ar-condicionado, no sistema de refrigeração, era uma coisa previsível. Então os supermercados já alocavam uma determinada verba anual para fazer a reposição de gás refrigerante. Isso é inadmissível hoje, até porque é considerado crime. Você saber que tem um sistema que está com vazamento de gás refrigerante e não tomar providência, você está sendo passível de incorrer numa atitude criminosa. Então os supermercados já se deram conta disso. O sistema de refrigeração não é para ter vazamento.
E isso está provocando uma revisão muito séria, muito significativa na forma de fazer manutenção, nas formas de correção de manutenção corretiva e nas preventivas. Segmentos de ventilação, por conta de renovação de ar, que é uma coisa que também é atribuída pela pandemia, todos os sistemas de ventilação estão sendo, por lei até, por lei não, por normas, por normativas definidas pela BNT, estão sendo revisados. E vários sistemas, aqui eu não posso dizer, mas eu suponho que aqui tem um sistema de renovação de ar, mas vários sistemas de hotéis e hospitais não têm renovação de ar. E por norma tem que ter. Então essa determinação está provocando uma intensificação dos serviços de ventilação nos sistemas já existentes. Aí é um outro foco de oportunidades bastante interessante. Segmento de ar-condicionado automotivo. Os automóveis no Brasil têm uma vida útil bastante elevada, né? Mas, ou seja, talvez vocês possam ser testemunhas disso, a troca de um veículo hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Então as pessoas estão mantendo seus carros, fazendo manutenção naquilo que é possível, e isso provoca o quê? Uma revisão com maior constância nos sistemas de ar-condicionado dos veículos. A gente nunca dava muita bola para isso, mas a partir da pandemia, quando a gente começou a identificar que automóveis, ônibus, metrôs precisam ter sistemas de ar-condicionado trabalhando corretamente, isso passou a ser um foco de observação e de pesquisa também. Está aqui uma outra oportunidade, o ar-condicionado veicular. Eu vou pular isso aqui porque isso aqui já é repetitivo, mas só fazer um comentário muito rápido a respeito do segmento de exportação. O crescimento global nos outros países está acontecendo depois da pandemia. E o Brasil está sendo demandado, está sendo pesquisado, está sendo procurado por conta de que os países que antes se abasteciam com a Rússia, com a Ucrânia, estão tendo dificuldades. Então isso está gerando oportunidades para o Brasil, principalmente no segmento de refrigeração. E isso acaba beneficiando diretamente todos os nossos setores. Perspectivas para 2023. Aqui uma coisa interessante, aí um pouquinho de lei. Os governos, de uma maneira geral, eles estão preocupados com nova regulamentação de eficiência energética. Mas ao invés das agências governamentais fiscalizarem, eles estão propondo o seguinte: se autorregularizem, se autodefinam como vai ser o seu sistema, como é que você se propõe a melhorar a sua eficiência energética. E daqui a algum tempo, depois de alguns anos, a gente analisa como que isso aconteceu. Então, esse procedimento aqui, nós temos aí o Comitê de Eficiência Energética da Brava, facilita exatamente nesse sentido. E você promover exatamente como melhorar os seus sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, no que diz respeito à eficiência energética. Outra questão, os novos hábitos comportamentais aí por conta da pandemia, call centers, isso está demandando investimentos fortíssimos em data centers, e isso promove toda uma cadeia de fornecimento bastante significativa. Investimentos em infraestrutura ligada à construção civil. Nós temos um estudo que identifica que menos de 20% das residências do Brasil tem pelo menos um aparelho de ar-condicionado. Quando você compara isso com os países do hemisfério norte, países do primeiro mundo, essa taxa aí está acima de 90%. Então, se a gente tomar como referência, aqui no Brasil, somente uma em cada 5 residências tem um aparelho de ar-condicionado, dá para perceber, é intuitivo, que tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa para ter um espaço bastante grande para ser ocupado. E se você considera que você, numa residência, você tem mais do que um aparelho de ar-condicionado instalado, e que esse aparelho vai durar 8, 10, 12 anos, dependendo das condições de operação, então a gente chega à conclusão seguinte: o mercado de mini-split, o mercado de ar-condicionado residencial é o mercado brasileiro maduro. Nós estimamos que existem entre 60 e 65 milhões de aparelhos em operação hoje. Aparelhos do tipo mini-split, aparelhos de janela. Tanto em aplicações residenciais, quanto aplicações em comerciais leve. Aplicações residenciais, a gente falou aqui, em cada 5 residências tem um aparelho de ar-condicionado. Mas, em termos de comércio, light comércio, as instalações comerciais que têm mini-split, mais de 90% das instalações do Brasil já tem mini-split. Então, você consegue identificar
por esses parâmetros, que é um mercado maduro que só tende ao quê? A crescer e a se renovar, troca dos equipamentos, cada vez trocando sempre equipamentos mais eficientes. Aqui, já falei aqui da forma de distribuição por conta da pandemia, os centros de distribuições e pontos de venda depois da pandemia, isso oferece muitas oportunidades nesse sentido. Questão de proteína animal, carnes processadas. O Brasil vem ganhando espaço, vem conseguindo exportar cada vez mais para países que antes dependiam só da Rússia e da Ucrânia, agora está começando a ter um incentivo bastante significativo no setor de processamento e refrigeração de carnes. Os consumidores estão cada vez mais exigentes por conta da qualidade do ar interno e da qualidade do ambiente interno. E isso é recorrente, isso vem acontecendo de uma maneira bastante significativa, os consumidores estão exigindo, isso vem promovendo o quê? Renovação, revisão de projetos, e renovação e revisão das instalações de ar-condicionado. A digitalização, isso aqui é uma coisa interessante, a inteligência artificial. No final do ano passado, começou a se divulgar de uma maneira muito intensa o chat GPT, que é aquela forma de você fazer uma pesquisa e você coloca alguns termos, algumas solicitações e um sistema de computação redige um texto ou faz uma gravura do jeito que você precisar. Tá? Isso está mexendo com todos os setores da economia brasileira. E vai demandar instalações de ar-condicionado adequadas para atender essas demandas. De novo, são fatores externos que beneficiam os clientes do nosso setor e isso acaba propiciando novas oportunidades para o nosso setor. Aqui eu faço um traçado muito rápido, fazendo uma analogia sobre a qualidade do ar, PMOC e eficiência energética, do que acontecia antes da pandemia, antes de 2018, acho que aí no fundo deve estar difícil de perceber. Mas aqui, antes de 2018, o que se pensava? O que se qualificava? O que se dava muita importância? Eficiência energética dos sistemas e dos equipamentos, qualidade do ar interno e PMOC. Era nessa sequência. Com a promulgação da lei em 2018, aí 2018 2019, eficiência energética e PMOC passaram a ser as questões mais importantes para o nosso setor. E claro, qualidade do ar interno era uma coisa que sempre foi desejada, necessária, até porque é um objetivo maior do sistema de climatização. Com a pandemia, 2020 e 2021, tudo isso aqui acabou sendo revisado. O que interessava era a qualidade do ar interno a qualquer custo. A eficiência energética ficou relegada a terceiro plano. Só que para você ter qualidade do ar interno, você tem que ter um PMOC. Então isso foi o que predominou nos anos 2020 e 2021, foi o auge da pandemia. Passado 2022, passada a pandemia, o que aconteceu? Qualidade do ar interno é uma coisa que não se discute mais, é irreversível. Você, em qualquer lugar hoje, você vai procurar tratar o ambiente com qualidade do ar interno adequados, conforme as normas que estão em vigor. Eficiência energética volta a ser um assunto de grande relevância e com uma novidade, as NRs. As normas regulamentadoras, que são um conjunto de 37 normativas que regulamentam a forma de contratação, a forma de trabalho, a forma do seu ambiente de trabalho, em que condições que você vai estar trabalhando. Então, as NRs hoje, elas definem de uma maneira muito intensa a forma como você trata os seus funcionários, como você trata o seu ambiente de trabalho. E, claro, PMOC é importante, até porque tudo isso aqui só vai acontecer se você tiver um PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, devidamente estruturado. De uma maneira rápida, considerando o cenário ESG, o ESG é um termo em inglês, Environment, Social Governance, ou seja, ambiental, social e de governança, tá? São três aspectos que norteiam a forma de fazer negócios hoje em dia, a forma de você conduzir, de você gerenciar, de você tocar o seu negócio. Então a gente leva em consideração todos esses fatores que estão dentro dessa sigla, então sob essa sigla, nós temos o quê? O PMOC do ar-condicionado é o ponto de partida, que o objetivo é
chegar na qualidade do ar interno através do quê? Das boas práticas de engenharia, de um desenvolvimento tecnológico adequado e tem até e as NRs, né? Até porque por normativas regulamentadoras você tem que garantir essa qualidade através dessa maneira. Só que o objetivo final não é a qualidade do ar interno. Aqui o ambiente aparentemente está com uma qualidade do ar interno adequada, mas isso aqui não é o objetivo final. O objetivo final é qualidade do ambiente interno. Isso aqui é uma sigla em inglês que diz Internal Environment Quality, ou seja, qualidade do ambiente interno. A qualidade do ambiente interno diz respeito ao que? Acústica, iluminação, ergonomia, acesso, climatização. Isso aqui que é o objetivo final. Então, tudo aquilo que nós estamos envolvidos com qualidade do ar, climatização, é uma parte daquilo que a sociedade precisa, é uma parte daquilo que é necessário para atender as necessidades do usuário. E aqui, o que acontece? Nós temos um PNQI. Isso aqui é uma sugestão. Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, do Ambiente Interno. Isso aqui foi desenvolvido por um dos departamentos da Brava, que é uma sequência de atividades, de sugestões, para você ter uma qualidade adequada, para você ter um procedimento adequado de como fazer uma ambientação, seja ele em hotel, ambiente hospitalar, residencial, qualquer outra coisa. Cenário macroeconômico. De uma maneira muito rápida, muito objetiva, o PIB, isso aqui é uma apresentação que eu tinha elaborado com base nas nossas pesquisas, nossos estudos no mês passado, em abril. Em abril, a nossa previsão era de PIB 0,8. Hoje já se fala em PIB 1, ou seja, não vai mudar muito em relação a isso aqui. Mas o que importa não é exatamente isso aqui, mas é o que vem depois. Nós temos um cenário econômico, como eu já falei, meio complicado. A gestão política, a gestão econômica, tanto política quanto a privada, tem que se organizar de uma maneira, a servir de uma maneira adequada para a sociedade, e isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. A taxa de juros, que todo mundo fala, que a imprensa hoje está batendo muito forte, realmente é um problema e vai ter que ser ajustado. Mas aqui é um parâmetro é um outro parâmetro que eu gostaria que vocês assimilassem. Isso aqui, em azul, é a taxa de ocupação ou de desocupação profissional. Tá? Ou seja, pós-pandemia, a taxa de desocupação vem caindo. Ou seja, cada vez mais pessoas estão encontrando emprego. A população está cada vez mais empregada. E um outro aspecto é importante, aqui em vermelho, isso aqui é o rendimento médio do brasileiro. Isso aqui é um fator, é uma fotografia de um cenário econômico positivo. O desemprego vem caindo e a remuneração média vem aumentando. Isso significa o quê? Maior consumo, possibilidade de maior consumo, possibilidade de mais investimentos. E é aqui que eu gostaria de deixar essa mensagem positiva. Onde é que está baseado o nosso otimismo? Nesses parâmetros que a gente pesquisou, que a gente vem identificando. A fonte de informação aqui é o IBGE. Índice de confiança do consumidor por faixa de renda. Em vermelho, nós temos aqui, em vermelho, menos de 10 salários mínimos. Ou seja, a perspectiva de confiança do consumidor tende a subir, tomando como referência dezembro de 2021 até dezembro de 2022. Então, durante o ano passado, já tinha uma expectativa, faixa de renda média até 10 salários mínimos, uma expectativa de crescimento, e acima de 10 salários mínimos, também positivo. Ou seja, tanto a população de menor consumo quanto a de maior consumo tem uma expectativa de crescimento e de aumento de consumo. Isso aqui, essa expectativa é otimista para o nosso setor. Isso aqui, da mesma maneira, tem a mesma interpretação. E aqui, nossa previsão de movimentação do nosso setor formal. A gente não consegue fazer uma estimativa do mercado informal, mas o mercado formal deve girar esse ano em torno de 35 bilhões de reais. Essa é a nossa expectativa. No ano passado, sistemas VRF já venderam, ele foi maior do que o mercado de água gelada, 215 mil TRs contra 203 mil TRs, e sistemas package, ou seja, sistema de expansão direta, ficaram aqui na casa dos 191 mil TRs. Ou seja, isso aqui, esse cenário, já é um cenário diferente, que mostra como é que é a tendência do nosso setor, como é que o nosso setor está se mobilizando. Ok? Só para concluir,
Isso aqui são parâmetros que depois a gente pode disponibilizar, vou ficar aí conversando com vocês. Essa aqui é uma outra referência, pesquisa que nós fizemos entre os empresários do nosso setor. A pergunta era, a expectativa de faturamento da sua empresa para 2023 em relação a 2022, 10%, crescimento de até 23%. Ou melhor, 23% das pessoas acreditam que o crescimento vai aumentar até 10%. E pouco mais de 70% das pessoas acreditam que o crescimento vai ficar acima de 10%. Essa é a mensagem positiva que eu queria deixar para vocês. A Brava interpreta que o mercado continua oferecendo oportunidades e vão ter um ano 2023 bom. Ok? Muito obrigado, estou à disposição.